Boa noite a todos vocês, orando em nome de Jesus, em nome do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento que tu tem nos concedido, te agradecer, Senhor Deus, por cada ação de bênção que tu tem dado, Senhor Deus, para as nossas vidas, pois até aqui, Senhor, tu tem nos sustentado, tem nos mantido forte, Senhor, tem nos mantido, Senhor Deus, perseverante na tua palavra, tem nos dado o teu Espírito por amor, por graça e misericórdia, ao qual ele tem nos conduzido no caminhar do Evangelho, tem nos ensinado, tem nos advertido, tem admoestado, tem falado aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que pelo teu Espírito hoje, tu possas estar falando aos nossos corações mais uma vez. Que a tua palavra, que é a palavra da verdade, possa nos confrontar, Senhor. Que a tua palavra possa tirar-nos da acomodação. Que nós possamos ser ministrados por ti, ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Que nós possamos estar convictos que tu estás presente no meio de nós. Fala através da tua palavra. Que o meditar, Senhor Deus, do meu coração e as palavras que saem da minha boca sejam agradáveis a ti, Redentor meu e rocha minha. Assim nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois de duas quarta-feiras que não tenho estado com vocês, estou aqui novamente voltando a dar a continuidade dos nossos trabalhos. Hoje eu tenho algo que nós vamos compartilhar e que eu queria trazer para vocês uma exposição bíblica. Uma exposição bíblica e dentro desse texto trazer algumas aplicações para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu queria convidar você a abrir o livro de você no Evangelho de São João, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 35. Se você tiver com a tua Bíblia, eu quero convidar a abrir a tua palavra. Nós vamos estar lendo versículo por versículo, nós vamos estar analisando versículo por versículo e vamos trazer uma aplicação para a nossa vida no dia a dia sobre esses versículos. Então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, e quero convidar também, se não tiver a tua Bíblia aí perto, abra o aplicativo do seu celular para que nós possamos estudar, meditar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 35. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para mim, olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Vamos parar por aí. Veja só, essa passagem é uma das passagens de extrema importância nas escrituras bíblicas. É algo que faz a diferença e nos traz o entendimento de quem verdadeiramente é Jesus. A pergunta que eu queria fazer é: você tem certeza da sua salvação? A gente bem sabe que existem pessoas que estão no meio da igreja que estão verdadeiramente salvas e outras que acham que estão verdadeiramente salvas.
Umas vão para o céu, as outras irão para a condenação eterna. Então, a gente precisa discernir e entender se nós temos esta certeza da salvação. E para que eu possa ter esta certeza da salvação, eu preciso não só conhecer Jesus, mas eu preciso viver Jesus. Analisando o texto, parte por parte aqui, eu queria compartilhar com vocês alguns pontos muito importantes para que nós pudéssemos aplicar no nosso dia a dia. Se a gente observar no versículo 6, a partir do versículo 35, Jesus diz, eu sou. Isso Jesus ele está fazendo alusão ao texto de Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés, na sarça ardente, se apresentou diante de Deus, e aí Moisés foi enviado por Deus para chegar ao povo hebreu no Egito para poder libertar, e Moisés pergunta, qual é o nome do Deus que eu estou sendo enviado? E Deus ele diz, eu sou o que sou. Então Jesus ele estava fazendo para aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor alusão exatamente a este texto, a esta palavra, eu sou. Deus se apresenta a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Então Jesus, nesse versículo, ele diz, eu sou o pão da vida. O pão da vida que quer se referir ao pão vivente, ao pão vivificante. Isso, Jesus está também fazendo alusão ao maná. Quem bem sabe, quem bem conhece a história bíblica, o povo judeu saiu do Egito, passou 40 anos no deserto. Deus, pela desobediência do povo, fez com que o povo começasse a ter fome ali. E aí Deus começa a mandar depois o maná para aquelas pessoas. Eram pequenas como pães que desciam do céu, brancos, e que estas pessoas poderiam recolher para um dia alimentar. Se eles guardassem isso para o dia seguinte, isso apodrecia. Então, esse pão descia do céu, esse alimento descia do céu. Então, Jesus também faz alusão a exatamente isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que é, eu sou aquele que alimenta, eu sou aquele que vivifica, eu sou aquele que dá a vida. No versículo 36, a gente observa que Jesus ele diz assim, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Jesus ele está se referindo também ao que posteriormente ele iria falar para Tomé. Tomé, isso está mesmo no mesmo evangelho de João, no capítulo 20, versículo 29, dizendo que só acreditaria que o Senhor tivesse ressuscitado, que Jesus tivesse ressuscitado, se Tomé visse o Senhor, tocasse nas suas chagas e do lado do Senhor, aonde foi ferido com a lança. Então Jesus, ele se apresenta a Tomé e diz para que Tomé toque nas suas chagas e no seu lado direito. E aí ele diz para Tomé, você só crê porque você me viu. E ele diz, mas mais bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Essas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, quando Jesus, ele diz, no versículo 36, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem, estavam numa situação pior do que Tomé. Porque mesmo vendo Jesus, mesmo vendo as ações que Jesus vinha fazendo, os milagres, os sinais, dando testemunho de que era o Messias enviado, que era o Filho do Deus encarnado, eles não acreditavam. Então, acontece muitas vezes conosco. As pessoas estão vendo Jesus, mas não creem em Jesus. Mas só não basta ver, é preciso crer. Então essas pessoas que estavam ali arrodeando Jesus nesse momento, juntamente com os fariseus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. E Jesus estava afirmando categoricamente, eu sou o pão da vida, aquele que desceu do céu. E essas pessoas não acreditavam, mesmo vendo os sinais e os milagres que Jesus vinha fazendo. No versículo 37, se a gente parar para observar, ele diz assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. A gente observa aí duas ações, de Deus e do próprio Jesus. A autoação de Deus é
que ele vai enviar nós a Jesus. Ele diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Isso significa, falando da doutrina da eleição. A gente pode encontrar em alguns textos, em alguns versículos, que até inclusive separei aqui, tomei algumas notas, sobre essa questão da doutrina da eleição, onde nós encontramos em Efésios, capítulo 1, versículo 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e Romanos 8, 29 ao 30. Você depois consulta aí na sua Bíblia. Nós não temos esse tempo suficiente para a gente debater um pouco sobre isso, mas você pode verificar sobre essa questão da doutrina da eleição. Todo aquele que o Pai me der. Isso significa que nós não chegamos a Cristo por nós mesmos. Deus é que nos conduz e que nos leva ao próprio Jesus. É Deus que nos dá a Jesus. Então, isso chama-se a doutrina da eleição. Eu vou repetir os versículos aqui que eu tenho anotado, e os livros são Efésios, a carta a Efésios, capítulo 1, versículo 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 ao 30. Depois você vai consultar e você vai identificar isso. Nós vemos aí a atuação de Deus, que é levar-nos até Jesus. E qual é a ação de Cristo? Jamais nos rejeitar. Jamais rejeitarei. Isso ele faz uma ligação com o capítulo 44, o versículo 44 desse mesmo capítulo que nós estamos lendo. Se você verificar comigo no versículo 44, ele diz assim, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Dentro da teologia, isso significa a chamada eficaz, o convite eficaz, o convite que Deus nos faz, a chamada que Deus nos faz a se encontrar com Jesus e entregar as nossas vidas a Jesus. Então, se a gente observar entre o versículo 37 e o 44, nós vamos identificar que há uma ligação. O próprio Deus nos conduz a Jesus, nos leva a Jesus. E nós somos atraídos por Deus até Jesus. Então, é exatamente o que esse versículo está dizendo. Todo aquele que o Pai me der, Jesus diz, eu jamais rejeitarei. Então, a ação de Cristo é que quando nós estivermos em Cristo Jesus, com Cristo Jesus sendo guiados, levados e atraídos por Deus até Jesus, Jesus jamais vai nos rejeitar. Mesmo que eu seja um pecador, mesmo que você seja um pecador, mesmo que eu tenha me arrependido e tenha pecado mais adiante, mesmo que você tenha se arrependido e pecado mais adiante, mesmo que você é uma pessoa imperfeita, mesmo que você é uma pessoa falha, mesmo que você é uma pessoa infiel, mesmo que é uma pessoa que não tem uma vida de busca contínua, vamos dizer assim, diante de Deus, se Deus separou você para estar com Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, Ele jamais vai te rejeitar. Versículo 38, ele diz, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Como eu tenho dito em algumas lives que nós temos comentado aqui, é que a função de Jesus, a ação de Jesus é para glorificar a Deus. Então tudo o que Jesus fez não foi por si só, pela sua própria vontade, pelo contrário, foi pela vontade do Pai. Jesus, nesse versículo, ele diz duas coisas. Primeiro, ele reafirma a sua divindade. Ele diz, eu desci do céu. Jesus está reafirmando ou afirmando a sua divindade. E ele diz, eu faço a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? Por que Jesus está dizendo isso? Se nós pararmos no próprio Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 34, Jesus ele diz que a comida que ele tem é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade daquele que o enviou. Então, a vontade, a comida de Jesus é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade daquele ao qual ele enviou. Se nós olharmos em Mateus 4,4, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás, Satanás, ele
faz uma pergunta a Jesus, ele diz assim: olha, se tu és filho de Deus, faz com que estas pedras se tornem em pão para que tu coma. Pois Satanás sabia que Jesus estava faminto, pois fazia 40 dias que Jesus não colocava comida sólida em sua boca. Então, o que foi que Jesus disse? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Jesus, ele estava fazendo uma alusão a Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, quando o próprio autor estava lembrando ao povo de Israel o que Deus tinha feito, quando passaram fome e Deus, pela sua misericórdia, derramou o maná que veio do céu para alimentar. E aí ele complementa no versículo 3 do capítulo 8 de Deuteronômio, dizendo: pois o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Então Jesus, ele conhecia a palavra, Jesus, ele sabia. Então, essa palavra que sai da boca de Deus é a vontade de Deus para as nossas vidas. É exatamente isso que nós devemos fazer. Por isso que o Senhor Jesus, em João capítulo 4, versículo 34, ele diz que a sua comida não é o pão, mas é a palavra de Deus. É fazer a vontade de Deus. No versículo 39, aí você analisa e Jesus começa a explicar qual é a vontade de Deus. Ele diz: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então nós vemos aí a vontade de Deus em relação a Jesus. Qual seria? Que Jesus não perca nenhum daqueles que Deus o deu. E aí a pergunta fica: então quer dizer que eu posso perder a minha salvação? Não, porque todo aquele que Deus dá a Jesus, ele no versículo acima diz que jamais rejeitará. Então, se ele jamais rejeita, ele vai cuidar. Jesus, ele não vai perder esta ovelha, este filho ao qual Deus deu a Cristo Jesus. Se nós pararmos para analisar um pouco sobre isso, você observa que no Evangelho de João, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 10, Jesus fala sobre a questão do bom pastor. E ele fala que ele é o bom pastor e que o bom pastor, ele dá a vida às suas ovelhas. O importante, eu queria só ver com você rapidinho aqui alguns versículos em relação a esse texto, para deixar um pouco mais claro. Ele diz o seguinte, no versículo 3 ele diz assim, João capítulo 10, versículo 3, ele diz: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. O versículo 14 ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E ele continua dizendo: e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele além de não te rejeitar, ele jamais vai perder você. Eles fazem um questionamento depois dessa mesma passagem, em João capítulo 10. Os fariseus fazem um questionamento a Jesus e pela questão da incredulidade que ele tem, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles dizem: você é o filho de Maria, você é o filho de José, como você diz que desceu do céu, que você é o Filho de Deus. Eles não acreditam. E aí Jesus responde a essa questão deles, tá? Porque eles perguntam a Jesus: até quando nos deixará esse suspense, sabendo se és ou se não és o Filho de Deus? E se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Eles fazem isso para Jesus. Isso eu estou no versículo 25, a partir do versículo 25 do Evangelho de João, capítulo 10. Então Jesus, ele responde assim: eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar
da minha mão. Continuando, meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amados, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você está salvo e ninguém pode destruir a tua salvação. Ninguém pode tirar de ti a tua salvação, porque Jesus, além de entregar a sua vida por você e por mim, Ele nos guarda, Ele cuida, Ele nos coloca junto dEle. A própria palavra diz que Ele não vai rejeitar e não vai perder nenhum, porque ninguém tem o poder de arrancar-nos da mão de Cristo. Ninguém tem o poder de nos tirarmos de Cristo Jesus. Então, o versículo 38, o versículo 39, juntamente com o versículo 40, falam dessa vontade de Deus em relação a Jesus. Ele diz que não deve se perder nenhum. O verdadeiro crente, observe, o verdadeiro crente, ele vai perseverar, porque Cristo segura com firmeza todo aquele que entrega a vida a Ele. Então nós como cristãos, nós vamos perseverar. E quem nos ajuda a essa perseverança? O próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo de Deus é que nos ajuda a perseverar. Nós, depois que entregamos a nossa vida a Jesus, nós jamais nos apartaremos dele. Jamais. Jesus não vai permitir que ninguém te arranque das mãos dele. Você é dele. Por quê? Você escolheu? Não. Você é dele porque o Pai, o Deus Todo-Poderoso, te conduziu até Cristo, te deu a Cristo. A própria palavra está dizendo aqui pra gente, por isso que eu estou analisando e estou expondo versículo a versículo juntamente com você. O versículo 40, ele continua dizendo qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E aí a gente observa dizendo o seguinte: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus, que Jesus jamais perca aquele ao qual Deus deu a ele, e que Jesus possa ressuscitar, dando a vida eterna a todo aquele que, além de ver Jesus, crê em Jesus como Filho de Deus. Versículo 44, eu comentei com você que nós somos atraídos por Cristo. Nós somos atraídos por Deus. Essa é a chamada eficaz. Nós somos conduzidos por Deus a Cristo. Então, eu queria que você entendesse plenamente que você jamais vai ser arrebatado, tirado das mãos do Senhor Jesus. A salvação é única e verdadeira e eterna. Pastor, mas aquelas pessoas que estão na igreja, que jejuam, que oram, que ceiam, que pregam, que frequentam vigília, que são pessoas ativas na igreja e depois elas caem, abandonam, saem, vivem numa vida pregressa, voltam novamente ao mundo. Essa pessoa não perdeu a salvação? Não. Essa pessoa nunca foi salva. A realidade é essa. A própria palavra diz que as pessoas viam Jesus e não criam em Jesus. Não é só ver Jesus. Não é só saber de Jesus. Nós precisamos, além de conhecer, viver em Jesus. Na oração, no mesmo Evangelho de João, capítulo 17, conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, Jesus faz essa oração juntamente com os seus discípulos, depois da ceia, antes de ir para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele diz: Pai, que faça com que eles sejam um, como eu e você é um. Que eu seja um neles e eles sejam um em mim.
Então a própria palavra de Deus, o próprio Jesus diz que nós devemos viver em Cristo e Cristo viver em nós. Há uma junção, há uma junção extraordinária entre o nosso ser e o ser de Cristo. É por isso que nós dizemos que o Espírito Santo habita em nós. O próprio Deus habita em nós, o próprio Deus está em nós. Então, se nós verdadeiramente, os verdadeiros cristãos, têm essa vida entregue a Jesus, foram chamados pelo Senhor, foram conduzidos pelo Senhor, atraídos pelo Senhor à presença de Cristo, se arrependeram, confessaram, entregaram a sua vida a Jesus pelo convite ao qual o Senhor fez, esse jamais perderá a salvação. Mas essas pessoas que frequentam a igreja, que trabalham, que ministram muitas vezes e depois estão numa vida completamente pregressa, uma vida completamente contrária à vontade de Deus, ou vamos dizer, voltaram para o mundo, essas pessoas jamais foram convertidas. Essas pessoas jamais foram salvas. Elas foram convencidas de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Elas foram convencidas de que Jesus é o Filho de Deus vivo. Elas foram convencidas que Jesus é o único caminho e que é a salvação. Mas elas não entregaram as suas vidas. Elas simplesmente não se deram as suas vidas. Então é exatamente isso que acontece. E dentro desse texto que nós lemos no capítulo 6 de João, do versículo 35 ao 44, eu queria trazer algumas aplicações para a nossa vida de hoje. Primeira, Jesus é a única fonte de vida. Não adianta você estar buscando outros meios de vida. Não adianta você estar se sacrificando para se manter vivo, porque você por si só não consegue. Nós não somos autossuficientes. Pelo contrário, nós somos dependentes do Senhor Jesus. Então esse texto nos ensina que Jesus, ele é a única fonte da vida. Você está aqui hoje comigo falando, respirando, com seus olhos abertos, consciente, saudável, com saúde, porque Jesus permitiu isso. É pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Jesus. Porque Ele é o sopro da vida. Jesus é a fonte da vida. Jesus é o nosso pão. Jesus é o nosso pão. Segundo ponto, o que é que esse texto nos pode ensinar para a nossa aplicação do dia a dia? Segundo, sem Jesus, nós estamos completamente condenados. A própria palavra de Deus diz que só Jesus é que pode ressuscitar e dar a vida eterna. Se você não se voltar para o Senhor, se você não buscar a face do Senhor, um relacionamento profundo com o Senhor, jamais você terá a sua vida eterna em Cristo Jesus. Você estará condenado. Lembra as pessoas, Jesus fala nos evangelhos que as pessoas dizem: Senhor, Senhor, eu não curei enfermos no teu nome, eu não curei cegos, não expulsei demônios. E o que é que Jesus diz? Eu não vos conheço, malditos do meu Pai. Essas pessoas fizeram as obras em nome de Jesus, mas Jesus não conhecia estas pessoas. Então a gente precisa entender que não só nós precisamos conhecer Jesus, mas nós precisamos ser conhecido por Jesus. E isso é algo de extrema importância para a vida cristã. E como eu posso fazer isso, pastor? Olha, poder você não pode, isso é uma ação de Deus. Mas o que você pode fazer como cristão é buscá-lo através da palavra e da oração. É isso que você pode fazer. O terceiro ponto que eu queria compartilhar com você para a nossa aplicação do dia a dia, o que esse texto nos traz. Em Cristo não seremos abandonados. Jesus jamais vai nos abandonar. Você muitas vezes está com dificuldades do dia a dia, pelas circunstâncias que você está vivendo. Muitas vezes você pensou em desistir e dizendo: por mais que eu faço, por mais que eu luto, eu não consigo caminhar para frente. Eu dou um passo para frente e 2 para trás. A vida é muito difícil, a vida é uma luta, a vida é muito maldosa comigo, é muita aflição, é muita angústia.
Angústia é muito desespero. Eu não sei o que fazer. Você pode estar perguntando a você mesmo. E o que eu quero te falar é que em Cristo Jesus, nós jamais seremos abandonados. Por mais que você sinta-se só, Jesus está ao seu lado. Jesus está com você. Jesus está te conduzindo no dia a dia. O que você precisa é estar mais atento, é estar mais sensível à presença do Senhor. E como eu faço isso, pastor? Buscando a face do Senhor. A própria Bíblia nos ensina, as próprias Escrituras nos ensinam. Nós devemos orar dia e noite. Nós devemos meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Nós devemos buscar a face do Senhor através da oração. Nós não podemos pensar que, pronto, eu sou de Jesus e agora vai tudo bem. Não. Você ainda está no mundo, meu irmão. Você está caminhando ainda no mundo. Jesus, através do Espírito Santo, está te dando sabedoria, discernimento, entendimento, força e perseverança, para que você não desista. Você não está só. O Senhor está com você. Então, o que a gente aprende nesse texto é que Jesus, ele jamais vai abandonar aqueles ao qual Deus deu a ele. Jesus jamais vai rejeitar a todo aquele ao qual Deus deu a ele. Ele diz no capítulo de João, a partir do versículo, capítulo 10 do Evangelho de João, a partir do versículo 25, que ele não vai permitir, ninguém vai poder nos tirar da mão do Senhor. Esse é o terceiro ponto que nós temos como aplicação para a nossa vida no dia a dia. O quarto ponto, a salvação ela é eterna. Aquele que está em Cristo não será rejeitado e nem perdido. Acabe esse pensamento achando que você vai perder a sua salvação. Você não perde, se verdadeiramente você for convertido. Se verdadeiramente você tiver entregue a sua vida a Jesus, você não perde a sua salvação. Se assim fosse, eu estaria desqualificando todo o poder salvífico do Senhor Jesus. Pare para analisar. Se eu perco, eu não posso me salvar por mim mesmo. Isso é um ponto. Todos nós concordamos com isso. A salvação só vem por Cristo Jesus. Eu não posso salvar por mim mesmo. Então, se você não pode se salvar por você mesmo, como você pode perder a sua salvação se não foi algo que você conquistou, mas Cristo conquistou por você na cruz? É simples de entender. Existe sim algumas linhas teológicas com argumentações que diz que você perde a sua salvação, mas essas linhas teológicas acreditam que a salvação depende de Deus e do homem. Essa linha teológica, eles acreditam que a salvação, ela depende de Deus e do homem, pelas obras do homem. E isso a Bíblia não nos ensina, pelo contrário. Romano nos ensina que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, e ele diz, isso não vem de nós, é um dom de Deus, para que todo aquele que seja salvo não se glorie. Romanos capítulo 8, vamos lá comigo. Veja só, Romanos, não, desculpa, Efésios. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Ele diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu não posso acreditar que eu perco a minha salvação pelas minhas atitudes e meus atos, depois de estar salvo em Cristo Jesus. Eu vou continuar pecando porque a minha essência ainda é pecaminosa. A minha essência é pecaminosa. A diferença é que quando eu peco, o Espírito Santo me dá o discernimento e me traz o arrependimento ao meu coração. Eu confesso, me arrependendo ao Senhor das minhas atitudes, dos meus erros, dos meus pecados,
e o Senhor é fiel e justo para me perdoar. É isso que João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3 fala. Então a gente precisa discernir isso. A gente precisa entender que depois, salvo em Cristo Jesus, jamais eu vou perder a minha salvação. Então aí você pergunta, então quer dizer, se eu não vou perder a minha salvação, eu posso fazer tudo o que eu quero? Não. Porque se você foi salvo em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. As coisas para trás, a vida velha ficou para trás. Tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Hoje você é um descendente do céu. Você não pertence ao mundo, você pertence ao céu. Você pertence ao reino de Deus. Então não condiz uma pessoa salva a agir com atitudes mundanas. Não bate, entendeu? Não, isso é uma contradição. Isso é uma contradição. É a mesma coisa eu dizer que acredito em Deus e ao mesmo tempo eu sou ateu. É uma contradição, isso não bate, isso não combina. Então, salvo é salvo. Você estará salvo em Cristo Jesus. O quinto e último ponto. Nós somos chamados e atraídos por Deus a Cristo. Não adianta você tentar se esforçar o máximo possível, porque a ação não é por meio do homem. A ação não é por meio do homem. É por Deus. E onde você acredita, e onde você encontra isso? Veja só, no mesmo capítulo, capítulo 6, se nós voltarmos alguns versículos atrás, do capítulo 6 de João, a partir do versículo, eu vou dizer aqui para você, capítulo 6, a partir do versículo, deixa eu me ver aqui, eles estão conversando com Jesus, Jesus está falando sobre a questão da primeira aplicação dos pães, né? E aí ele faz uma pergunta a Jesus da seguinte forma. Eles perguntam a Jesus no versículo 28 assim: então eles perguntaram ao Senhor: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Eles perguntaram a Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus diz: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então, o homem por si só não pode se chegar a Cristo. Nós cremos em Jesus pelo intermédio de Deus que nos atrai a Cristo. Isso chama-se a chamada eficaz dentro da etologia. E aí, a partir desse momento, sim, nós somos atraídos completamente a Cristo por Deus. Nós nos achegamos ao Senhor, nós reconhecemos a sua divindade, nós reconhecemos que Ele é o Pai, que Ele é o Filho e que Ele é o Espírito Santo. Nós entendemos que só através de Jesus podemos ter a vida eterna, que só através de Jesus seremos ressuscitados nos últimos dias. A aplicação que trago para as nossas vidas hoje é exatamente essa: saber que Jesus é a nossa fonte de vida, saber que sem Jesus nós estamos completamente condenados, que em Cristo nós não seremos jamais abandonados, que a salvação ela é eterna. Aquele que está em Cristo não será rejeitado e nem perdido, e nós somos chamados e atraídos por Deus a Cristo. Eu queria deixar esta palavra hoje para você meditar, que você tivesse essa oportunidade hoje à noite de orar ao nosso Deus vivo em relação a isso. Agradecer ao Senhor pelo alimento, por esse pão da vida, por esta fonte da vida. Agradecer ao Senhor por saber que você foi um escolhido por Deus, que você não está em Cristo por suas próprias forças, mas porque você foi escolhido por Deus. Que Deus te chamou e te atraiu a Jesus. Entender que a tua salvação em Cristo, ela é eterna. Ela é eterna. E jamais você perderá. Tenha certeza da sua salvação. Romanos capítulo 8, versículo 16. Ele diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos verdadeiramente
filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Nós temos esse privilégio de estarmos fazendo parte hoje da família do Senhor. Ele, como unigênito do Pai, passou a ser chamado de primogênito, porque dele veio muitos outros irmãos que somos nós. Nós fazemos parte, sim, da família de Deus. Nós fazemos parte, sim, do reino de Deus. Faça a diferença. Seja luz para as nações. Seja sal nesta terra. Seja um agente de transformação. Tenha força para levar o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, pois o Espírito Santo falará através da sua boca para todo aquele que não conhece o Senhor. Que Deus possa estar nos abençoando. Eu vou orar neste momento pedindo para que o Senhor possa ministrar em nossos corações. Nós somos verdadeiramente filhos íntimos. Stravos está escrevendo aqui, filhos íntimos do papai. Que privilégio, isso é verdade. Nós somos aqueles filhos que podemos colocar as nossas cabeças no peito do Senhor e no colo do Senhor e clamar: Abba, Pai, meu Paizinho. Que Deus possa estar recebendo o nosso clamor, a nossa oração. Que Deus possa estar recebendo os nossos louvores através da oração em seu altar. Não perca esta oportunidade. Volte ao primeiro amor. Jesus morreu por você e Jesus morreu por mim. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que profere da boca de Deus. Isso já dizia o Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento tão especial que Tu tem nos concedido em conhecer e entender que Tu és o pão da vida, que Tu és a fonte da vida, que Tu és o sopro da vida. E entender que fomos escolhidos, chamados para estarmos contigo, Senhor. Que a Tua morte não foi em vão, o Teu sacrifício não foi em vão. Hoje nós estamos aqui, Senhor, por causa dele. Pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Tu és o nosso Redentor, aquele que entregou a sua vida por muitos, para redimir os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Que o Teu Espírito, Senhor, possa nos conduzir, que o Teu Espírito possa nos ensinar, que o Teu Espírito possa nos ademoestar, que Teu Espírito possa nos exortar, que nós tenhamos a consciência plena de que a vida eterna é para sempre, a vida eterna é única, a vida eterna é eterna, que Tu jamais vai lançar fora todo aquele ao qual Deus atraiu para Ti mesmo, que Tu jamais vai perder aquele, pois Tu mesmo disseste nas Tuas palavras, que se um pastor tem 99 ovelhas e uma dessas se perde, ele deixa as 99 e vai atrás da que está perdida, para buscá-la e trazê-la de novo para o aprisco. Nós um dia fomos esta ovelha que estávamos perdidos, afastado do Teu rebanho, e já não ouvíamos mais a voz do nosso bom pastor, que és Tu, Senhor. Mas Deus nos atraiu de novo, e Tu saíste nos pastos atrás de nós, encontraste-nos ferido, machucado, chorando, perdido, angustiado, e nos trouxeste, Senhor, novamente para perto de Ti, perdoando os nossos erros, as nossas faltas, as nossas atitudes, e com um coração longânimo, amoroso, santo, misericordioso e pleno, perdoaste-nos, Senhor, nos dando a oportunidade de vivermos uma vida em abundância, contigo em Teu aprisco. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, que Tu possa nos conceder o entendimento pleno e esta confiança, certeza em nosso coração, que somos verdadeiramente Teus filhos. Assim eu Te peço, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.